Oi, turma. Eu sou Antônio Presídio, sou monitor do ciclo 10. Estamos aqui para a aula 8. E a aula 8, fatores limitadores e inabilidades. Bom, vamos primeiro lembrar que o ciclo 10 ele está trabalhando com o viver como espírito. Esse é um raciocínio que a gente precisa ter para acompanhar bem essa aula. Viver como espírito, autodeterminação. É esse o pedido desse ciclo 10, esse o propósito do ciclo 10, viver como espírito, autodeterminação. Então a aula 8 fala dos fatores limitadores e as inabilidades, porque nesse módulo 2, aqui, conquistas do espírito, esse módulo 2, vamos trabalhar bem essa relação espírito-personagem. Tá? Então, fatores limitadores e inabilidades. Eu procurei dividir isso em 5 tópicos, vou trazer aqui para vocês os 5 tópicos, e vamos desenvolvendo cada tópico desse, tá bom? Primeiro tópico, vivendo como espírito e o atraso social. Vamos falar das sociedades, né, da encarnação. Você encarna numa sociedade, como já encarnou em várias outras sociedades. Viver como espírito numa sociedade com atraso social. Como você vai encontrar aí os fatores limitadores e as inabilidades? Como você vai se impulsionar numa sociedade como essa? Você paralisa, você segue, você fica. Então vamos falar sobre as sociedades que são limitadoras nessa evolução do espírito. Ponto 2, fatores externos. Os fatores externos podem ser desafios, oportunidades para esse espírito. Então é o ponto 2 da nossa aula. Os fatores externos serão inúmeros em qualquer sociedade que você viva. Tá? Seja uma sociedade mais evoluída, menos evoluída, você vai ter fatores externos. Como lidar com o fator externo? Ponto 3. Inabilidades e predisposições. Uma dica importante aí. Vamos entender bem as predisposições, para que você entenda bem as inabilidades. Aquilo que se repete em sua vida, 3, 4, 5 vezes, acenda a luz. Pode ser uma predisposição. E essa predisposição fala o que para você? Diz o que para você? A inabilidade, mostra a você a sua inabilidade. Eu ainda não tenho habilidade para lidar com isso, por isso isso se repete. Tá? Vamos falar sobre isso. Ponto 4. Viver como espírito nas diferentes sociedades. Claro, o espírito que é do personagem é o quê? Experimentos. Né? Então, viver como espírito nas diferentes sociedades. Não importa qual sociedade, é importante que você experimente. Vamos falar sobre isso. Ponto número 5. Deus e o destino como limitação da autonomia do espírito. Deus e o destino. Olha aí a ideia de Deus, né? Vamos falar sobre isso e como você lida com esse destino. Qual o tamanho do seu protagonismo nisso? Como você está investido nisso? A ideia de Deus e a lei da causalidade, tá? Então vamos lá. Bom, então número 1, né? O ponto número 1 está aqui. Vivendo como espírito e o atraso social. Você encarna numa sociedade e nessa sociedade você vive limitações, tá? Dificuldades dentro de uma sociedade com atraso social. O que você faz? Então, uma sociedade onde traz para você poucas possibilidades, qual a tendência sua? A tendência sua diante das dificuldades pode ser o quê? Sacralizar demais. Esses são 2 pontos que eu acho interessantes, né? E eu quero focar muito neles, né? A sacralização. Por quê? Diante da dificuldade, a tendência é olhar para um Deus fora e colocar nas mãos de Deus essas dificuldades que eu estou vivendo, dificuldades reais.
Imagine a sociedade com um atraso na educação, com um atraso no saneamento básico, uma sociedade violenta, uma sociedade onde mostra a você horizontes muito limitados. O que você faz? Eu tenho que sobreviver a essa sociedade. Aí vem o ponto 2, né? 1, a sacralização. O 2, o instinto da sobrevivência. Então são 2 fatores que podem ser limitadores para você. Tá? Eu vou sacralizar demais, ou seja, eu vou entregar muito a Deus, ao Deus de fora, a um Deus que possa me salvar, a um Deus que possa me ajudar. É um Deus que eu vou estar pedindo sempre, e ali eu paraliso, ou me acomodo. É sofrimento, mas eu estou ali, entregando a Deus. E a outra coisa, a outra vertente, é você ocupado com o instinto da sobrevivência. Eu preciso sobreviver. É uma dificuldade, são necessidades básicas que eu tenho que resolver aqui, nessa minha encarnação. Eu não tenho tempo para estar aqui no autoconhecimento, nas conexões com o divino, nas conexões com o meu eu interior. Eu estou aqui no meu instinto de sobrevivência, então isso pode colocar você nesse lugar de limitação. Vou trazer para vocês uma história, que é uma história real. Eu contei essa história, eu acho que eu contei essa história no ciclo 7, quando eu dei aula sobre estigma, e é uma história de uma pessoa, foi uma cliente minha muitos anos atrás. Ela vivia na zona rural, nasceu na zona rural, uma família de 5 filhos, mãe, pai e 5 filhos. Ela era a única mulher, os outros 4 homens. Trabalhavam na zona rural, ou seja, trabalhavam na lavoura. E nessa casa onde eles moravam, nessa zona rural, não tinha luz elétrica. Veja aí a limitação, né? E o que é que ela fez? Diferente dos outros 4 irmãos, ela estudava à noite na luz do poste. Dentro de casa não tinha luz elétrica. Olha que dificuldade. É uma dificuldade? É um obstáculo? É uma limitação? Sim. Mas ela fez o quê? Ela foi estudar na luz do poste. E o interessante é que ela não maldizia disso, ela não falava que isso era ruim. Pelo contrário, ela dizia assim para mim, que sorte que eu dei. Eu dei sorte de ter um poste na frente da minha casa. Olha que nobreza de pensamento. Olha que espírito. Olha que luz aí dentro, né? Olha que centelha divina. Olha que milagre. Eu acho isso um milagre, né? Um milagre que acontece no Deus que está ali dentro de você. Ela vai e se impulsiona para algo onde ela achou que poderia dar certo. E ela não ficou presa à dificuldade de não ter luz em casa. Ela levava a mesinha dela, a cadeira, sentava na luz do poste à noite, estudava lá. Que sorte que ela deu, que tinha um poste na frente da casa, o poste não era longe. Então essa era a ideia, né? Foi assim que ela se moveu. E os outros 4? São espíritos não evoluídos? Não. Os 4 são espíritos também que estão vivendo ali a sua trajetória, cada qual dentro do seu pensamento, da sua forma, da sua existência, mas ela fez essa movimentação, ela criou essa condição. Então, o que é isso, né? Isso quer dizer que, independente de qualquer que seja a sociedade que esse espírito esteja encarnado, você está ali para aprender. O espírito, quando ele encarna, ele quer do personagem o quê? Ele quer do personagem movimento. Ele quer que o personagem faça, que o personagem ouse, que o personagem experimente. É através do experimento que esse personagem vai aprender. Aprendendo, ele vai adquirindo habilidades, e essas habilidades são integradas. Evolução do espírito. Olha aí, a autodeterminação. É o caminho. Viver mais como espírito, que é o sentido do ciclo 10, é fazer o que essa pessoa fez, essa 5ª pessoa, essa mulher. Viver mais como espírito. Se ela vive ali como personagem, ela está diante de uma adversidade, de uma dificuldade, ela se limita. Ela vive mais como espírito e encontra uma alternativa. Ela ousa, experimenta, faz e acontece. Então, independente de qual seja a sociedade, o importante é que você viva, que você experimente. Tá? Esse é o ponto 1 da nossa aula. Ponto 2. Fatores externos. Desafios ou oportunidades para integrar habilidades.
Os fatores externos, como eu falei no início, né? Toda a sociedade você vai se deparar com fatores externos. E aí, você faz o quê? Olha esse fator externo que eu acabei de falar, né? Você está num caminho e aí uma pedra cai no seu caminho. Uma pedra grande cai no seu caminho. Isso é uma metáfora, vamos usar essa metáfora. O que você faz diante da pedra? Eu paraliso diante dela. É uma possibilidade. Não, eu me ajoelho e vou rezar e pedir a Deus para que remova essa pedra. É também uma possibilidade. Eu vou empurrar essa pedra. Mas ela é muito pesada, né? Mas olha só, quando eu vou para ela e vou empurrar, eu estou fazendo um movimento diante dessa pedra. Se eu paraliso diante dela, ou se eu me ajoelho para rezar, pedindo ao divino, a um Deus que remova, eu estou em outro estado. São estados diferentes. Quando eu estava preparando essa aula, eu me lembrei também do ciclo 7, né, da aula de estigma. Vocês sabem o que é estigma, não lembram de estigma? Estigma foi eu que dei aula. Se vocês não lembrarem, estou ferrado, né? Então, estigma é uma marca. E eu me lembro que eu coloquei no flip chart 2 palavras que me nortearam durante toda a aula. As 2 palavras foram possibilidade e impedimento, né? Foram 2 palavras que eu botei. E eu fiquei dando aula sempre olhando para essas 2 palavras, possibilidade e impedimento. Veja essa história da pedra, né? Eu diante da pedra, eu posso ser possibilidade, eu posso ser impedimento, né? O espírito quer desse personagem o quê? A possibilidade ou o impedimento? Veja que a ideia, viver como espírito, é trabalhar em cima da possibilidade. Então, diante dessa pedra, se eu vou empurrar e eu não consigo, eu posso chamar pessoas para empurrar essa pedra comigo. Não encontrei ninguém, então eu vou pular, vou tentar escalar. É um movimento. Eu vou cavar eu vou explodir essa pedra. Tudo que eu fizer diante dessa pedra, eu estou em movimento. Eu estou adquirindo aí o quê? Habilidades. Eu estou aprendendo. Se eu chamo pessoas, eu estou ali aprendendo o quê? O meu poder de convencimento. Eu estou treinando a minha liderança. Se eu estou tentando botar um explosivo ali para poder jogar a pedra, explodir a pedra, eu estou também em treinamento. Se eu estou tentando escalar a pedra, eu estou em treinamento. Ou seja, qualquer movimento que eu faça diante da pedra, esse movimento me coloca na condição de possibilidade. É isso que o espírito quer. Então, diante de uma dificuldade dentro de uma sociedade, olha o que a gente está falando, né? Fatores limitadores. Diante de uma dificuldade, eu posso ter o movimento, como eu posso ter a paralisação. Então, possibilidade e impedimento. Tá? Independente de qual seja a dificuldade, independente de qual seja a sociedade, o que o espírito quer que você, personagem, se movimente. É essa a ideia. Tá? Vamos lá para o item 3. O item 3, inabilidades e predisposições. Aí vem aquela história da predisposição, né? Acenda a luz toda vez que você percebe que algo se repete em sua vida. Tem algo que está se repetindo? Acenda a luz. Se repete, é porque eu não tenho ainda habilidades para lidar com aquela situação. Eu ainda não aprendi. Porque se a coisa se repetir, é porque eu não sei ainda resolver aquilo. Não é verdade? Então, se eu não sei resolver, é porque existe aí uma predisposição para, né? Mas o que é predisposição mesmo, né? Como é que ela nasce? Vamos entender isso, né? A predisposição, ela acontece geralmente fruto de experiências que você já viveu nessa existência ou em outras encarnações, experiências que não foram bem sucedidas. Então você traz marcas disso, e aí você tem a predisposição para ter determinadas atitudes, a predisposição para experimentar determinadas situações por conta desses eventos mal sucedidos lá atrás. Toda vez que você vive uma experiência e ela é mal sucedida, o que pode acontecer? Veja só, pode acontecer. Protocolos serem formados, automatismos psíquicos, protocolos psíquicos, crenças, condicionamentos. Ou seja, você vem trazendo
né, esses elementos para o seu dia a dia, repetindo o processo. Por quê? Porque algo mal sucedido lá atrás aconteceu, eu não aprendi e vem se repetindo. Tá? Acenda a luz. Adenauer ele traz 8 predisposições. Ele trouxe essas 8 predisposições e dentro dessas 8 eu não quis colocar aqui na aula essas predisposições que estão no livro. O livro Viver como Espírito. Eu acho que vocês devam, né, ler o livro, olhar essas 8 predisposições, estudarem. É interessante que vocês leiam. Mas eu não trouxe nenhuma delas aqui. Eu trouxe 2 diferentes do que estão no livro. Eu faço um curso com ele de psicoterapia do espírito, e ele traz 30 predisposições. Eu resolvi escolher 2 dessas outras, né, porque são 2 predisposições que estão mais no mundo prático. Eu trabalho com psicoterapia, no meu consultório eu vejo muito mais esse tipo de predisposição, ligado mais ao afetivo e ao financeiro. E aí eu trouxe essas 2 predisposições para a gente destrinchar um pouquinho isso, entender a dinâmica delas no mundo prático, né, para vocês verem a predisposição na prática, tá? Bom, essas 2 não estão no livro, tá? Predisposição ao fracasso conjugal. Só para que vocês entendam. Como a predisposição ela nasce de experiências mal sucedidas, vamos imaginar, o que eu vou falar aqui é uma imaginação, não quer dizer que é assim. Todo mundo que tem a predisposição do fracasso conjugal vai ter isso que o presídio vai falar. Não, eu estou trazendo aqui uma hipótese, tá? Vamos imaginar que a experiência mal sucedida desse homem que está no meu consultório hoje, com 30 anos, e que tem no fracasso conjugal, né? A predisposição do fracasso conjugal. É o 4º relacionamento que está indo para o brejo, né? E aí ele vem para a terapia por conta disso, tá? Então, a predisposição ao fracasso conjugal. Aí vamos à história dele. Quais foram as experiências mal sucedidas? Vamos imaginar que na infância dele os pais se casaram, né? Tiveram ele como filho e brigavam muito. E aos 4 anos de idade esse casal se separou. Olha a experiência que ele já está tendo ali, né? A separação dos pais. Aí ele vai morar com a mãe casa com outro homem. Esse outro homem é um homem violento, agride essa mãe, ele vive a experiência disso tudo e se separa também. Esse mesmo menino cresce, com 15 anos, 16 anos, ele tem uma namorada, e essa namorada que ele adora, apaixonado, trai ele, né? Olha outra experiência, bom, aí ele cresce. Só que em vidas passadas, vamos imaginar lá que numa vida anterior, os pais morreram na guerra, ele órfão, 2 anos de idade, órfão, aí vai morar com a avó, o avô morre, né? Ele é criado só pela avó, ou seja, experiências nesse aspecto dessa afetividade, ele tem dificuldade. E aí ele hoje com 30 anos vive essa experiência, né, da predisposição de não conseguir, desse fracasso conjugal dele, não conseguir estabelecer um vínculo. O que é isso, né? Inabilidades. Ele precisa trabalhar habilidades para isso, né? Como ele vai trabalhar isso? Aí é o processo dele. Vamos dar um segundo exemplo nessa área, na área financeira, né, que eu acho que é interessante, porque é comum também a gente ver isso, né? Tá lá, um homem de 40 anos de idade, né, 40 anos de idade, vivendo uma experiência financeira negativa. Ele está sempre devendo, sempre devendo, sempre devendo, está sempre com dificuldade, sempre no vermelho, operando no vermelho. Vamos às experiências, né, negativas que ele teve para causar essa predisposição dele estar sempre assim, porque foi um cara que arrumava emprego, perdia outro emprego, era demitido, montou uma sociedade, o sócio faliu ele, né, aprontou com ele. Porra, o cara é um azarado, né? Predisposição, né? Na história dele lá atrás, o pai dele era um homem que vivia sempre com dificuldade financeira, estava sempre apertado, um homem que jogava, né, perdia muito dinheiro no jogo, um homem que também, né, fazia umas farras dele ali, gastava demais, né, não tinha economia, estava sempre se queixando da vida, um aperto, né. A mãe dele também vivia uma história, né, financeira junto com esse pai, de dependência, ou seja, o financeiro dele está ali, encrencado, né? Em vidas passadas ele morou lá numa zona rural, na seca, né, plantava lá tomate, dava seca, perdia tudo. Ou seja, ele vem com um traço,
né? E aí ele vem para essa encarnação para quê, né? Se ele tem essa predisposição. A predisposição anuncia o quê? Isso é que é importante. A predisposição anuncia que eu não tenho tais habilidades para lidar com aquele tema, com aquele assunto. Essa é uma equação. Então, se eu começo a trabalhar essas habilidades, essa predisposição ela vai saindo de cena, vai sendo dissolvida. Isso é real? Isso é matemático. Então, entenda que a predisposição mostra a você um caminho. A predisposição sinaliza a você. A predisposição é algo que precisa ser visto de uma forma positiva. A predisposição como possibilidade, não como impedimento. Porque se eu fico preso ao impedimento da predisposição, é o azar. Né? Eu não dou sorte mesmo na vida. A mulher diz assim, os homens não prestam. Ou o homem diz assim, as mulheres não prestam. Eu nunca vou dar certo com nenhum casamento, nenhum relacionamento. Sim, botando sempre para fora, né, o outro, quando na verdade sou eu que forjo essa situação. Trabalho nisso, porque a minha predisposição é essa para tal. Se você vai no seu histórico, você percebe, né, a origem disso. Independente de você perceber no seu histórico, o mais importante é que você perceba a sua predisposição e que tome consciência da sua inabilidade. Através dessa consciência, eu vou trabalhar o quê? As minhas habilidades. Eu vou para o enfrentamento. Ponto 4. Cadê o ponto 4? Viver como espírito nas diferentes sociedades. Adenauer traz aqui 7 tipos de sociedade, para que a gente possa fazer um olhar para essas sociedades. Só que eu peguei esse tema e dividi. Eu fiz assim, sociedade X, vamos ver quais são os fatores limitantes, fatores limitadores e fatores libertadores, porque fica bem dinâmico e prático para vocês entenderem. Eu estou numa sociedade, nessa sociedade os fatores limitantes são esses. E os libertadores quais seriam? Tá? Então vamos pegar aqui cada sociedade. Sociedade conservadora. Sociedade conservadora. Olha aí já, qual seria o fator limitante? A sociedade rígida. Fatores morais ali rígidos. Geralmente o religioso está ali presente também. Ou seja, a rigidez dessa sociedade colocando isso em você como um fator limitador. Qual seria o fator libertador numa sociedade conservadora? O fator libertador seria a sua criatividade, né? E outra coisa interessante, né, que eu gosto muito, a transgressão. Difícil isso, né? Numa sociedade conservadora você transgredir. Mas está aí. É o espírito falando, né? Personagem nesse alinhamento vai se permitir. Então, na hora que o espírito ousa, busca que esse personagem, né, movimente-se em função dessa transgressão, dessa ousadia, dessa criatividade, você está diante de uma sociedade conservadora fazendo diferente. Ainda que seja sempre assim, pode ser diferente. É uma frase que eu gosto muito. Ainda que tenha sido sempre assim, pode ser diferente. Então transgrida, faça, aconteça, ouse, né? Isso seria um movimento mais libertador diante de uma sociedade conservadora. 2, sociedade teocrática. Olha aí a religiosidade, né? A religião presente, né? Então, o bem e o mal, o julgamento, a culpa, olha você preso aos dogmas. Então, isso são os fatores aprisionadores. Fatores limitadores seriam esses, né? Você preso a esses dogmas, a esse conceito do bem e do mal. O que seria o fator libertador? Olha a religião pessoal aí falando alto. Né? Estamos trabalhando isso. Qual é a sua religião pessoal? Vamos para cima de uma palavra tão forte que é limitadora numa sociedade teocrática, que é a culpa. A culpa é uma palavra altamente limitadora. O que seria trabalhar a culpa? Eu costumo dizer, e trabalho muito no meu consultório, assim, para você curar a culpa, você tem que sentir a culpa. Não corra da culpa. Eu
eu tenho uma cliente, isso é uma história que temos aqui, eu acho que é interessante colocar aqui para vocês. Ela tem uma irmã, só que essa irmã foi uma irmã que nunca quis estudar direito, nunca... Muito de farra e etc. E aí muitos namoradinhos e terminou engravidando e depois ela não fica com essa pessoa, casa com outro, separa, enfim. E vive uma vida muito limitada, né? Pouco estudo, pouca condição, pouco recurso, mora num bairro mais simples. E ela, né, estudou, sempre muito voltada para estudo, formou, teve um casamento também legal e etc. Bom, ela compra um village na Praia do Forte. Ela tem um village na Praia do Forte. E a irmã dela mora, né, num lugar mais simples. E aí, todo final de semana que ela vai para a Praia do Forte, quando ela vai para a Praia do Forte, naquele final de semana, naquela semana, ela não quer falar com a irmã, porque ela tem culpa. Quando a irmã pergunta assim, você vai fazer o que esse final de semana? Aí ela fica, não sei, vou ficar por aqui. Ela se sente culpada em dizer que vai para a Praia do Forte com esse village. Que é isso, na verdade, né? Veja que se ela foge da culpa, né, ela dá poder à culpa, ela precisa, para tratar a culpa, sentir a culpa. Então ela tem que ir para a Praia do Forte, ela tem que dizer para mim, estou indo para a Praia do Forte. E vá conversar com sua culpa. Né? Racionalize ela, se liberte dela. Se eu tenho medo de água, como é que eu curo o meu medo de água? Fugindo da água? Eu tenho que ir para a água para curar o meu medo de água. Não adianta eu estudar sobre medo de água, fazer pós-graduação em medo de água. Não vou resolver o medo de água, eu preciso ir ao encontro disso, né? Então, essas sociedades teocráticas, onde coloca em você, né, um Deus muito forte e a lei do bem e do mal acima de tudo, né, o julgamento, e você aprisionado em cima da culpa, pede a você o quê? Viva, né? Saia, transgrida, faça, ouse, use a sua religião pessoal. Você sendo o seu grande protagonista. Você é quem é o seu guia. Pense dessa forma, né? 3. Sociedade ditatorial. Essa sociedade ditatorial é uma sociedade que castra, restringe. Qual é o fator limitador de uma sociedade ditatorial? É você não ter experiências. Né? É aquele regime onde você não pode experimentar. Você está aprisionado àquela forma. Eu não posso fazer diferente, eu não posso pensar diferente. Então, se eu não posso pensar e agir de forma diferente, eu vivo poucas experiências. Adenauer chega a falar que tem espíritos que, numa sociedade como essa, até promovem, né, um desencarne mais rápido, porque não dá conta mesmo, né, de ficar preso, aprisionado a isso. O que seria o fator libertador? A ousadia. De novo aí, a transgressão. Bora viver algo novo, né? Olha o voo do espírito. Viver mais como espírito. Uma sociedade dessa pede isso, né? Porque se eu me rendo a esse tipo de regime, eu não vou ter experiências. As experiências que eu tenho são experiências montadas por um externo. É o que externo me permite, não é o que meu interno quer. Tá? Sociedade número 4, né? A quarta sociedade aqui que Adenauer coloca, a sociedade ignorante. É aquela sociedade de pouco recurso, né? De pouca limitação, ou de muita limitação, onde você trabalha, né, com poucos horizontes. A história lá daquela sociedade lá do interior da Bahia, da zona rural. Então, é uma sociedade que oferece a você poucos recursos. Os seus horizontes são limitados. E aí, fazer o que diante de uma sociedade assim? Né? Eu preciso ousar. Né? Eu preciso viver a minha individualidade, né? O meu divino interno. Eu preciso trazer para mim a responsabilidade, não colocar nesse externo. É assim, Deus quis assim e assim será. Sim, peraí.
Vamos fazer diferente, vamos ousar. Então, essa sociedade que traz essa limitação precisa de você uma ação, muito mais ou muito maior. Tá? Sociedade tecnológica. Essa é uma sociedade que pode trazer como fator limitador exatamente as relações virtuais, o pouco afeto. A sociedade tecnológica coloca você muito na tela, muito na virtualidade, pouco encontro, e aí treinamento da afetividade fica deficiente. Então, isso é um fator limitador. Assim como também, a Adenauer traz isso, né? Sua mente fica um pouco descansada diante de... Tá muito fácil, né? Joga tudo lá no computador, tá na nuvem, os dados estão lá, eu não preciso fazer o exercício aqui mental. Ao mesmo tempo, isso pode funcionar como um fator libertador, porque se a minha mente está mais tranquila, eu tenho mais condição de viver a subjetividade, de viver a minha transcendência, de viver a minha espiritualidade. Então, isso seria também um fator libertador, mas pode ser um fator limitador. Tá? Mas muito cuidado nessa sociedade tecnológica com os afetos. Eu acho que esse é um ponto importante. Sociedade atrasada. Ele traz na sociedade atrasada aquela sociedade dura, difícil, aquela sociedade sofrida. Sofrimento porque não tem um saneamento, sofrimento pela violência, o sofrimento pela educação, quer dizer, aquela sociedade onde você precisa sobreviver. E aí aquilo que a gente falou no item 1, né? Dentro de uma sociedade atrasada, de uma sociedade onde você precisa sobreviver, o que acontece? O instinto da sobrevivência. Então você não tem tempo para outra coisa, você tem que trabalhar ali no seu dia a dia para estar sobrevivendo, matando o leão a cada dia. E aí entra a sacralização como um ponto também que pode ser limitador, onde eu jogo muito para o Deus de fora, a solução daquilo tudo ali. É claro que falar nessa condição que eu estou aqui é fácil, vivenciar aquilo ali é complicado, mas eu posso fazer daquilo ali uma situação evolutiva, posso, porque independente da sociedade que você encarne, você está ali para evoluir. Então, se eu faço do meu dia a dia uma luta diária para a sobrevivência, eu estou ali repetindo o processo. Nessa repetição de sobreviver, nessa repetição de superação, eu estou também em treinamento de habilidades. Tá? Então, numa sociedade como essa, o que seria um fator libertador? É você não só praticar o diferente, ou tentar fazer diferente, mas esse instinto pela sobrevivência te coloca também em condição de exercícios de habilidades de sobrevivência. Tá? Isso também é um fator libertador. A sétima sociedade, a última que ele coloca aqui no livro dele, é sociedade sensualizada e tolerante a drogas. O que seria o fator limitante? O fator limitante eu classifico como a fuga. Uma sociedade sensualizada e tolerante à droga. Essa sensualização também pode levar a um afastamento na construção de relacionamentos, relacionamentos mais superficiais, mais pela sensualidade, não aprofunda as relações, e a tendência à fuga. Qual é o fator libertador? A busca do si mesmo, o autoconhecimento. Fuga para fora, autoconhecimento para dentro. Então, trabalhar muito mais essa consciência de si mesmo. Isso seria a sétima sociedade que ele fala aqui. Bom, e agora o quinto ponto, e último ponto aqui da nossa aula, Deus e o destino como limitação da autonomia do espírito. Deus e o destino como limitação da autonomia do espírito. Olha só, 2 pontos aí a serem considerados. Deus, a ideia de Deus. E a outra, o destino. Lembra da lei de causa e efeito, a causalidade. São 2 pontos que são e que podem ser limitadores dentro desse voo do espírito. Se esse Deus está cada vez mais fora de mim, isso pode ser um problema. Pode ser um problema. Eu preciso trazer esse Deus mais para perto de mim. Eu falei aqui do milagre, eu acho que é um milagre aquela situação daquela mulher que vai para o poste estudar. O que é isso,
Isso é a sua centelha divina, é o Deus de dentro falando ali, chamando você, levando você para aquela situação. Veja se não é. Olha bem, lá na criação, você foi criado, né? O Criador lhe criou, ele colocou a marquinha dele ali em você, está ali. Princípio espiritual, vem espírito, etc. Está aí você hoje aqui. Você e a sua singularidade. Não existe ninguém igual a você, espírito. Então essa marquinha está aí. Esse divino está dentro de você. Para mim, a operação do milagre está nesse divino interno. Então essa mulher opera esse milagre no momento em que ela faz esse movimento, um movimento diferenciado. E você opera milagres no seu dia a dia. Não vamos olhar o milagre como algo maravilhoso, algo impossível de se pensar. Para mim, milagres são essas operações diárias que a gente vive, né? Que a gente é capaz de provocar, de fazer a diferença, de ser o diferente. Então, quanto mais eu trago esse divino de fora para dentro, mais eu dou para mim a autonomia. Olha aí o caminho da autodeterminação. Mais eu me dou autonomia. Se eu saio dessa lei da causalidade, mais eu dou para mim a autonomia. Não é o karma. Possibilidade e impedimento. Vamos a essa relação de novo, né? O karma me coloca no lugar do impedimento. Não, eu estou pagando. É isso mesmo, eu preciso pagar. Eu estou em dívida. Eu cometi isso, vim aqui pagar isso. Paralisação, impedimento, né? O que é possibilidade? Possibilidade é você abrir mão dessa lei. Não. A ignorância me fez, né? Fazer aquilo, estou aqui hoje no meu processo de aprender. Estou aqui no meu processo de adquirir as tais habilidades, né? Para a minha evolução. Então, está muito na nossa mão, veja aí, né? Autodeterminação é comigo, que passa primeiro pelo autoconhecimento. Preciso conhecer, né? Para me descobrir, transformar e me autodeterminar. Portanto, quanto mais eu trago esse Deus de fora para dentro, mais eu vivo essa possibilidade de ser o protagonista dessa vida, né? Por que não viver a continuidade do eu? Né? E deixar ou não entregar mais a esse Deus de fora. Eu pedir mais e acreditar mais nesse Deus de dentro, nesse processo autônomo. Bom, é esse o recado que eu quero dar para vocês. Tenham uma boa aula e nos encontramos por aí. Beijo.